Olá, eu sou o professor Claudinei e vamos fazer a correção do plano de estudo tutorado do primeiro ano de Química, volume 3, semana 2. Questão 1. Considere as duas situações seguintes que podem ocorrer quando dois átomos se aproximam. Situação 1. As atrações elétricas são mais intensas do que as repulsões. Situação 2. As atrações elétricas são menos intensas do que as repulsões. Em qual delas ocorreu uma ligação química? A ligação química ocorreu na primeira situação, pois se as forças de atração entre os átomos forem mais intensas do que as de repulsão, os átomos se manterão unidos, formando uma nova entidade, a molécula. Nesse caso, disse que ocorreu uma ligação química entre eles. É certo que temos forças de repulsão entre núcleos e elétrons, entre núcleos dos dois átomos e os elétrons de dois átomos, mas temos as forças de atração entre núcleo de um átomo e elétron de outro e vice-versa. Então, quando as atrações são mais intensas do que as repulsões, ocorre a reação química. Questão 2. Quando dois átomos iguais se unem, há possibilidade de ser iônica ou molecular essa ligação? Como serão distribuídos os elétrons em torno dos núcleos nesse tipo de ligação? Justifique com o desenho. Os átomos são iguais. Então, quando os dois átomos são iguais, eles formam uma molécula. Por quê? A atração do núcleo 1 e a eletrosfera do núcleo 2, núcleo 1, eletrosfera 2, tem a mesma intensidade que a atração do núcleo 2 e a eletrosfera do núcleo 1. E é como se as duas eletrosferas formassem uma nuvem eletrônica igualmente atraída entre os dois, porque não tem nenhuma diferença de eletronegatividade entre as duas. Então, a força de atração e repulsão são iguais. Logo, forma-se ali uma nuvem eletrônica de uma molécula apolar, sem polos. Bom, como que eu faria o desenho dessa ligação? Então, polo positivo, núcleo, e a eletrosfera, formando aqui a nuvem eletrônica. Ok? Então, a ligação seria covalente. Questão 3. Observe o modelo de ligação química a seguir. Então, nós temos aqui um átomo de sódio neutro, sódio 0, e um átomo de cloro neutro. Os dois, quando se aproximam, o cloro, por força de eletronegatividade, ele retira o elétron do sódio, formando assim o cátion sódio, porque perdeu um elétron, e o ânion cloreto, porque recebeu este elétron do sódio. Então, a eletrosfera do sódio é igual ao neônio e a eletrosfera do cloro igual a do gás nobre argônio. Bom, pergunta. Assinale a afirmativa incorreta. Letra A. O esquema acima serve para explicar a ocorrência de uma ligação química do tipo covalente? Não. Se eu tenho uma transferência de elétrons, essa ligação não pode ser covalente. Covalente é dada pelo compartilhamento de elétrons. Além do mais, a ligação covalente é dada entre ametais. Aqui eu tenho sódio, metal, e o cloro, um ametal. Letra B. O átomo de sódio fica positivamente carregado, cátion, e o cloro fica negativamente carregado, ânion. Exatamente. Quando o cloro perde o elétron, ele vai ficar ali com o mesmo número de prótons, ele vai ficar positivamente carregado, logo se tornará um cátion. E o cloro, quando ele recebe o elétron, ele vai ficar com uma carga negativa a mais, formando ali um íon negativo chamado ânion. Letra C. A transferência de um elétron da eletrosfera do sódio para a do cloro faz com que os átomos percam a sua neutralidade. Exatamente. Então, porque eles estão neutros, carga neutra, mesmo número de cargas positivas e negativas.
mesmo número de prótons e de elétrons. Quando o sódio perde o elétron para o cloro e o cloro recebe este elétron do sódio, então eles perdem a sua neutralidade, se tornando íons. Cátion, íon positivo, e ânion, íon negativo. Letra D. Após haver uma transferência de elétrons, ambos os átomos adquirem configuração semelhante à dos gases nobres, como lemos, no início da questão. Letra E. Enquanto os átomos dos elementos representados no modelo estiverem afastados, praticamente um não exerce influência sobre o outro. Exatamente, para que ocorra a reação química, eles precisam ter uma aproximação relevante para que a força de atração de um possa fazer com que a força de atração entre os dois, na verdade, possa fazer com que a reação ocorra. Ok? Então, a alternativa incorreta, letra A. O esquema acima serve para explicar a ocorrência de uma ligação química do tipo covalente? Não. A ligação é do tipo iônica. Questão 4. Assinale o elemento químico cujos átomos possuem estabilidade eletrônica. Ora, para haver uma estabilidade eletrônica, nós precisamos que este elemento seja um gás nobre, para que tenhamos aí, segundo a regra do octeto, 8 elétrons na camada de valência, ou um gás nobre que tenha 2 elétrons na camada de valência, que é o hélio. Os outros precisam ter 8 elétrons na camada de valência. Analisando aqui, os gases nobres, então, têm eletrosfera mais estáveis, então os demais átomos, ao se unirem, procuram adquirir eletrosferas mais estáveis, que, se possíveis, iguais à dos gases nobres, a teoria do octeto. Isso ocorre pela transferência de elétrons, ligação iônica, ou compartilhamento de elétrons, ligação covalente. Então, a teoria do octeto, ela diz que um átomo se estabiliza com 8 elétrons na camada de valência. Ou no caso do hélio, que se estabiliza aí é o gás nobre, que se estabiliza na primeira camada com 2 elétrons. Temos aqui alumínio e potássio, que são metais, muito pouco eletronegativos. Nós temos o oxigênio e o enxofre, ametais, e nós temos o gás hélio, que é um dos gases nobres. Então, o elemento químico cujos átomos possuem estabilidade eletrônica é a letra B, hélio, que é o gás nobre entre todas as alternativas. Ok? Essa foi a correção do PET, volume 3, semana 2, primeiro ano. Um molde de abraços, até mais. Química a favor da vida.